Galera, é o seguinte, olha só essa notícia. Um dos fundadores da Ripple, o Chris Larsen, faz uma transferência de 50 milhões de unidades XRP. Então assiste o vídeo até o final para você entender tudo o que está acontecendo. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal XRP 24 horas, o seu canal 100% focado em XRP. Antes de continuar com o vídeo, galera, obviamente já sabe, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder as próximas novidades sobre o XRP. Galera, olha só, hoje é dia 21 de outubro, tô gravando esse vídeo aqui pelo período da tarde. Vocês podem ver aqui, né, que o mercado de criptomoedas, o XRP, ele deu aqui um crescimento em comparação ao vídeo que eu trouxe hoje mais cedo, né? No vídeo de hoje mais cedo, o XRP ele estava aqui em 2.42, 2.41 e aqui ele já deu aqui uma subida, né? Ele está nesse momento em 2.49, ainda é um sentimento negativo no mercado, né? Se vocês forem considerar aqui, por exemplo, que no último mês ele perdeu 16%, mas ele vem crescendo aqui aos poucos, né? Nos últimos 3 dias, mais ou menos aqui, ele sempre vem crescendo, apesar de variações no mercado. Beleza, galera? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, o Chris Larsen, né? Um dos fundadores da Ripple. Antes de continuar com a notícia, deixa eu explicar para vocês quem é o Chris Larsen, né? Porque pode ser que tenha gente que não saiba quem ele é ou não saiba todas as informações sobre ele. Então eu compilei aqui algumas informações aqui, 4 informações na verdade, para trazer a informação para vocês. Olha só, o primeiro ponto é Chris Larsen é um empresário norte-americano bastante conhecido no mundo das criptomoedas. Ele foi um dos fundadores aqui da Ripple, a empresa que está por trás do XRP. Ele basicamente foi o CEO da empresa, né, nos seus primeiros anos, né? E ele ficou lá como CEO até o ano de 2016, tá? Ele possui uma parcela muito grande de XRP, ou seja, carteiras atribuídas a eles continham bilhões de tokens, o que coloca ele como uma das grandes baleias aqui do mercado de XRP. E aí, por causa disso, qualquer movimentação de carteira ligada a ele, né, ou seja, de transferência XRP, chama a atenção, pois podem gerar implicações em termos de oferta, confiança no mercado, liquidez, além de potenciais sinais ao mercado. Ou seja, galera, é por isso que, né, quando tem movimentação assim do Chris Larsen, a gente traz notícia, porque ele não só é um dos fundadores da Ripple, ele foi o CEO da empresa por muitos anos, né, mas também principalmente porque ele tem simplesmente bilhões, tá? Não tô nem falando milhões, galera. Tô falando bilhões de unidades XRP. E ele fez mais uma grande movimentação. Então vamos aqui com todas as informações. Essa matéria é de hoje, do dia 21. Então, olha só, uma transferência repentina de 50 milhões de unidades XRP que foram avaliados no momento da transação por 123,8 milhões de dólares. Ou seja, o Chris Larsen simplesmente fez aqui uma transação de 50 milhões de tokens XRP, né? Só a título de comparação, isso aqui é mais do que o dobro de todas as unidades existentes aqui de Bitcoin, tá? Então vamos lá com o resto das informações, né? Essa transferência, né, foi feita aqui por um dos executivos da Ripple, o Chris Larsen, né? Ou seja, o Chris Larsen ele ainda trabalha na Ripple, tá? Apesar de ele não ser mais CEO, e foi enviada por uma carteira não conhecida, tá? Então a gente não sabe aqui para quem o Chris Larsen mandou essa quantidade gigantesca aqui de XRP, né? Mas obviamente por todos os motivos que eu já expliquei aqui para vocês, né? Isso acabou chamando bastante a atenção da comunidade. Olha só, alguns especialistas, né, como um conhecido comentarista de criptomoedas, compartilhou sua perspectiva logo após a gente ter aqui a postagem do Whale Alert, né? O Whale Alert é aquela página aqui do Twitter que eu sempre falo que, né, traz as informações aqui sobre grandes movimentações. Ele sugeriu que a transferência poderia sinalizar uma atividade mais profunda nos bastidores. E ele colocou aqui 2 possibilidades, tá? Isso aqui, só para falar, é a opinião desse cara aqui, o Remy. Tá? Então, a opinião desse cara, tá? Isso aqui não significa que seja verdade, nem que seja a minha opinião. Segundo esse cara, o Remy, ele falou o seguinte: uma das primeiras opções
é de que a Ripple e o governo dos Estados Unidos poderiam estar trabalhando juntos durante o período de paralisação para finalizar determinados projetos. O outro centrou-se na crença de que fundos negociados em bolsas, ou seja, os ETFs vinculados ao XRP, pode ser aprovado inesperadamente por meio de brechas processurais. Na minha opinião, isso aqui não tem nenhum cabimento, tá? A primeira ideia aqui é uma loucura completa. Galera, qual que seria o sentido do governo dos Estados Unidos ter que pedir XRP por Chris Larsen? Poxa, se o governo dos Estados Unidos quisesse comprar XRP, eles simplesmente comprariam, sei lá, da Ripple, ou eles comprariam de alguma exchange, sei lá, a Binance, a Coinbase, ou qualquer que seja outra criptomoeda. Para que eles iam comprar diretamente do Chris Larsen? Então, essa primeira teoria aqui não tem nenhum cabimento, é completamente loucura. E também, em relação aqui aos ETFs, também não vejo sentido disso, né? Mais uma vez, por que essas questões iriam ser vinculadas ao Chris Larsen e não a alguma outra exchange ou não a própria Ripple, né? Não faz sentido, já que essas moedas aqui, galera, não foi a Ripple que pediu para o Chris Larsen guardar, mas na verdade são da Ripple. Não, essas unidades XRP são do Chris Larsen, ou seja, é pessoalmente dele. Então, essas duas teorias aqui, tá? Não faz nenhum sentido, tá? Na minha opinião, esse cara aqui simplesmente enlouqueceu. O que eu acredito que possa ter acontecido, tá? Na minha opinião, só vejo duas possibilidades. A primeira possibilidade é que o Chris Larsen simplesmente quis ter lucro, tá? Então ele simplesmente vendeu, tava precisando aí do dinheiro, ganhou aqui vários milhões, né? 123 milhões. Então, a primeira possibilidade que eu acredito, que eu vejo aqui, é que o Chris Larsen simplesmente quis ter lucro e ele vendeu essas unidades XRP. E vale falar que, como eu disse aqui no começo do vídeo, o Chris Larsen, ele tem mais de 1 bilhão de tokens XRP. Então, 50 milhões de unidades XRP, mesmo que ele venda essa grande quantidade de tokens, ele ainda vai ter mais de 90% aí de quantidade de tokens XRP. Então isso aqui acaba não sendo nada. Então a primeira possibilidade foi simplesmente ele vendeu para ter lucro, seja para, sei lá, porque ele queria o dinheiro, porque ele queria comprar alguma coisa, fazer um investimento, não sei, tanto faz. Mas a primeira possibilidade é que ele quis ter lucro. E a segunda possibilidade é que ele simplesmente fez aqui uma movimentação de mudança de liquidez, né? Ou seja, ele deve ter mandado para uma outra carteira, né? Mandado para uma outra conta, etc. Então ele acabou fazendo essas transações. Esse tipo de transação, por exemplo, de liquidez, né? Onde a pessoa acaba mudando os seus tokens de carteira para carteira, é bem mais comum, tá? Do que vocês imaginam. Isso aqui acontece diversas e diversas vezes, principalmente com pessoas e entidades que têm aqui milhões de unidades de determinada moeda, tá? Não só o XRP, mas isso acontece com diversas outras moedas, Bitcoin, Ethereum, Solana, tanto faz, isso acontece muito. Então, na minha opinião, eu só consigo enxergar um desses dois pontos. Ou o Chris Larsen vendeu porque ele queria o dinheiro para fazer alguma coisa, seja, como eu falei, sei lá, pagar dívida, comprar alguma coisa, criar um novo projeto, etc. Ou ele simplesmente fez uma mudança de liquidez. Eu não vejo nenhum sentido isso aqui nessas duas teorias que esse cara aqui ele falou na matéria, né? Na minha opinião, não faz sentido, mas o fato o Chris Larsen fez aqui essa transação de 50 milhões de unidades XRP, avaliados aqui em 123,8 milhões de dólares. Beleza, galera? Inclusive, né, a gente não tem aqui a hora exatamente, né, de quando que ele mandou, né, mas pela a época que a matéria foi escrita, dá para perceber que foi mais ou menos aqui nesse período, tá? Nesse período aqui em vermelho. Então, ele vendeu, né? E logo depois a gente teve aqui um aumento do preço do XRP, né? Pelo menos por enquanto. Então, galera, seguinte, esse foi aqui mais um vídeo no canal XRP 24 horas, o seu canal 100% focado em XRP. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder as próximas novidades
sobre o XRP. E se você quiser apoiar o canal financeiramente, galera, o Pix está aparecendo aí em tela ou aqui na descrição do vídeo, tá? Sua ajuda vai ser de extrema importância para a saúde aqui do canal. Então, muito obrigado a todo mundo que for apoiar. Então, beleza, galera? Vou estar deixando aparecendo agora em tela os últimos 2 vídeos que eu trouxe aqui para o canal, para caso você ainda não tenha assistido. Muito obrigado, a gente se vê até a próxima e tchau!